Olá, olá, eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula, né, sobre a Europa medieval e a civilização islâmica. Esse assunto é da atividade de vocês do próximo bloco, que é o bloco 8, que vocês devem receber aí lá pela outra semana. Então, né, a história ela é dividida em períodos, né, para facilitar os estudos, como eu já havia dito para vocês em outros momentos. Então nós temos, né, a história antiga, história medieval, a moderna e a contemporânea. Nós estudamos a pré-história e história, que faz parte da antiga. Agora nós vamos começar a estudar a história medieval. Alguns autores classificam esse período do século V ao século XV, outros do século III ao século XV. A Bright, que é a qual nós usamos nosso livro didático, vai classificar esse período do século V ao século XV. Então, nesse restante de semestre, né, então nós vamos fazer uma análise, vamos conhecer um pouco dos principais fatos históricos da Idade Média. O principal, agora que nós vamos começar, é falando sobre o feudalismo. Muitas pessoas confundem feudalismo com modelo político. Não, o feudalismo não é modelo político. O modelo político na Europa, que né, nesse período que nós estamos analisando aqui, ainda é a monarquia, né? Então esse é o modelo político. Então, quando nós pensamos em feudalismo, nós pensamos em modelo quê? Nós pensamos em modelo econômico, então é um sistema de produção. Durante o processo do feudalismo, nós não temos grande circulação de moedas, porque cada feudo, ou seja, cada fazenda, tinha suas próprias moedas. Então, a base comercial, quando era necessário estabelecer relações comerciais, era a base de troca. Usava peso e medidas para isso. Bom, mas nesse momento vamos entender como que funciona esse feudalismo. Então o feudalismo, aliás, a Idade Média ela é classificada em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V até o século X. E a Baixa Idade Média do século X ao século XV. Então nós vamos ter na Alta Idade Média a formação do feudalismo. Na Baixa Idade Média, a decadência do feudalismo e o surgimento de novos modelos de produção. E nesse caso desse novo modelo de produção que eu estou falando, aí seria um pré-capitalismo, né? Que quando estudarmos mercantilismo, a gente vai ver esse processo. Bom, aí o que acontece? Então, no feudalismo, todas as atividades, a atividade econômica principal, ela era realizada no campo. Então, a agricultura era a base econômica. E as relações travadas dentro desse campo, né, era baseada na vassalagem ou na troca de favores. E é bem claro mesmo, troca de favores. Eu deixo você morar aqui na minha terra e você produz para você e produz para mim, mas mais para mim do que para você, né? Porque tinha todo um formato de impostos que eram pagos nesse período, que eram pagos em forma de trabalho e também era pago em entrega do resultado da produção. Então essas relações existentes dentro do feudalismo, elas eram tidas como compromissos e obrigações. Esses compromissos e obrigações eram feitas entre classe dominante e classe dominada. Nós tínhamos uma minoria muito pequena de classe dominante sobre uma grande maioria de classe dominada. Essa classe dominada é chamada de servos ou camponeses. São aqueles indivíduos que estão vinculados à terra, independente do senhor feudal, que é o dono do sistema de produção, o dono do feudo, né? A fazenda era chamada de feudo, e não podia simplesmente abandonar o feudo, né? E essas relações, elas eram hierarquizadas. Então você começa pela própria classe social, que é uma hierarquia. Você não muda de uma classe social para outra, ela é de nascença, ela é hereditária, e a Igreja Católica, que era a principal instituição organizada naquele momento, é quem regulamentava essas relações. Então, e essas relações eram feitas por meio da vassalagem,
que garantia o mínimo de coesão entre essas classes, para não haver disputa entre uma classe e outra, né, que assegurava a reprodução e a manutenção desse sistema. Lembrando que, né, o rei era o principal senhor feudal e o único que podia distribuir terras para a nobreza, porque esse senhor feudal advém de nobreza, para a nobreza era o senhor feudal. Esse senhor feudal, por sua vez, devia proteção ao rei. O rei não tinha exército. Quem tinha exército eram os senhores feudais. Como o poder era muito descentralizado durante esse processo que nós estamos analisando, acaba que cada senhor feudal mantém sobre si o domínio daquela terra e acaba que ele é senhor daquele espaço. Mas a terra não é um bem comercial ou propriedade privada. Mesmo, né, o rei entregando a terra para um senhor feudal, esse senhor feudal por si não poderia vendê-la para ninguém, porque a terra não pertencia a ele, era só um direito de exploração, né? Então vamos deixar isso bem claro. E esse sistema de vassalagem que nós estamos falando, que é essa troca, né, de compromissos e obrigações, elas advêm lá do Império Romano, então do Império Germânico. Então já é um costume, né, antigo, onde os militares estabeleciam que seus homens um compromisso de reciprocidade. Ou seja, então eu estou lhe dando a terra, né, para você produzir. Então mais nada do que justo que você me entregar a proteção e parte do que produziu, porque eu estou reduzindo a minha propriedade. Né, mais ou menos essa a questão aqui que é a ser analisada. Então a vassalagem, ela consistia em estabelecer esse ato de fidelidade entre os dois homens, o vassalo e o suzerano. O vassalo é aquele indivíduo que está recebendo um bem. O suzerano é aquele indivíduo que está repassando o bem. Nesse caso aqui, quando se trata de terra, o suzerano é o rei. E o vassalo é um nobre que vai se tornar um senhor feudal, né? Mas eu posso ter uma relação entre suzerano e servo. Posso sim. Por quê? Porque naquela propriedade, quem determina todas as normas e quem distribui as terras para a produção não é o senhor feudal? Então acaba que o senhor feudal torna-se um senhor, né, um suzerano. É ele que estabelece todos os elos, todas as relações de reciprocidade com o servo que passa a ser o seu vassalo. Bom, enquanto o camponês, né, que é aquele indivíduo, aquele servo, ele depende do senhor feudal e ele não pode largar a terra, ele é vinculado à terra àquele senhor feudal. Se aquele senhor feudal morrer, vai passar para outra geração, né, para os filhos. O servo continua vinculado à terra, então não importa para quem que vá, ele não pode abandonar a terra. Geralmente, o senhor feudal é o dono do meio de produção, ou seja, ele é o dono do feudo. Lembrando que o feudo não pode ser comercializado, tá? Porque não existe propriedade privada. Parte para ele receber essa terra, né? Quem recebeu o feudo, o senhor feudal, né? Para receber essa terra, ele vai passar por uma cerimônia. Essa cerimônia vai ser feita na igreja por membros do alto clero. E essa cerimônia vai ser dividida em dois momentos diferentes. Então nós temos a investidura e nós temos a homenagem. A homenagem, que é a parte que o indivíduo, né, o senhor feudal, o vassalo está recebendo o feudo, ele vai fazer um juramento, né, para o suzerano. Esse juramento, ele consiste, né, em falar para o suzerano que ele vai prestar obediência e proteção, caso o suzerano precise. Aí fez o juramento, aí nós vamos caminhar para a investidura. A investidura é o recebimento do bem. Que bem que é esse? É a terra. Então vai ter um documento assinado onde esse nobre está recebendo a terra, que é o bem, e ele tem que cuidar dessa terra, e essa terra não pode ser comercializada. Bom, e nós temos um outro indivíduo
que está fora desse contexto que é o vilão. O vilão é um sujeito livre, ele não tem vinculação nenhuma ou elo de dependência com o senhor feudal ou com a terra. Então ele vaga, ou sai, ou vai de um feudo para outro, prestando serviços em troca de alimentos ou de algum tipo de remuneração, né? Serviços que o servo não faz, né? Então o vilão, ele faz esse tipo de coisa. E por que ele recebe esse nome de vilão? Porque ele vai fazer serviços que, digamos que, entre aspas, que não é considerado legal, né? Então é por isso que ele recebe esse nome. Essas terras, esse feudo, ele é dividido em 3 setores. Então nós vamos ter o manso servil ou terras comunais, nós vamos ter o manso senhorial e o manso servil. Então ele é dividido em 3 partes. O manso servil ou terras comunais são pastos, bosques, ou seja, áreas que tanto o senhor feudal quanto o servo podem fazer uso. Então os dois fazem uso desse espaço territorial lá da fazenda, lá do feudo. Mas existe algumas regras. Aí quem estabelece as regras é o senhor feudal. Olha, nessa área você não pode pescar, ou nessa área você não pode caçar, e assim por diante. Já, né, no manso senhorial, são as terras exclusivas do senhor. As melhores terras ficavam para o manso senhorial. E o servo tinha que pagar um imposto, né, chamado de corvéia, e nesse imposto, esse imposto é prestação de serviço. Como assim? 3 dias, vamos dar um exemplo aqui, 3 dias da semana o servo tinha que sair lá da casa dele e ir trabalhar para o senhor feudal. Isso é chamado de corvéia. O senhor feudal não pagava salário. Ele deixava o servo morar lá na propriedade dele com esse acordo, ou seja, tinha que prestar esse serviço. E no manso servil, eram as terras destinadas aos camponeses. Mas, no entanto, tinha que pagar um imposto chamado de talha, que é a entrega de parte da produção. Por quê? Porque o senhor feudal não deixou ele trabalhar naquela terra, portanto, ele tinha que entregar parte da produção, né? E não são as melhores terras, viu? Vamos deixar isso bem claro, na verdade, são as terras com uma qualidade um pouco menor. Bom, e cada grupo dessa sociedade tinha um papel muito determinado. Então é uma sociedade estamental, como eu disse para vocês, hereditária. Não há mudança de uma classe social para outra. Então nós tínhamos 3 grupos: o clero, a nobreza e os servos. O clero eram os membros da igreja, né? Todos eles. Dentro dos membros da igreja havia uma divisão também de papel. Já, né, a nobreza era o segundo estamento, o rei com a sua família, era quem recebia as terras, era quem, né, participava, eram os guerreiros, era quem participava das guerras. E nós temos, né, os servos, que é o terceiro estamento, que é quem, na verdade, né, garantia todo esse sistema